Quero louvar ao Senhor por sua vida, você que veio a esta noite, nesta casa de oração, para nós adorarmos ao Senhor juntos, em mais uma quarta profética, onde faremos menção da palavra de Deus, e o Senhor, mais uma vez, irá falar conosco. Você crê? Amém. Amém. Aos visitantes, que Deus abençoe cada um de vocês de maneira especial. Abra a tua Bíblia, por gentileza, querido, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A igreja já está com o canal, tá, no YouTube. Você já pode colocar lá AD Palavra Profética e acessar através do YouTube as nossas mensagens. Deus tem abençoado. A cada culto tem sido uma noite de imersão bíblica. Assim tem sido neste lugar. Deus tem abençoado de maneira muito especial. Com respeito à palavra, e alguns irmãos que já estão em pé, por gentileza, queiram estar em pé também, por favor, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Essa palavra é muito conhecida, mas é inerente à palavra de Deus a sensação que a palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela nos proporciona. Por mais exaustivo que seja pregado o texto, sempre quando você lê a Bíblia Sagrada,
você vai ter esta sensação de que o Senhor está falando com você pela primeira vez naquele texto. Isso porque proporciona-nos renovação, esperança, restauração. No livro dos Salmos, de número 119, versículo de número 105, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O conhecimento da mesma para nós é santidade. João capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é bússola para aqueles que precisam de uma orientação. Ela é diretriz, ela é caminho, ela é verdade, como está em João 8:32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém precisa de uma orientação, se alguém precisa de um estímulo, de um consolo, se alguém precisa de um renovo, ou ser restaurado na sua vida espiritual, esse pode buscar na palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai encontrar vida e direção para a sua vida. O apóstolo Paulo está numa viagem junto a Timóteo, Silas e alguns discípulos. O Espírito Santo por 2 vezes impede Paulo de ir a determinados lugares pelos quais, desejando no seu coração de evangelizar, ele não pôde fazer porque o Espírito Santo o impediu. No capítulo de número 16, versículo de número 6, o texto diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O versículo de número 11, o texto vai dizer, logo depois, que ele chega em Filipos, nas regiões próximo à Macedônia. Paulo também foi impedido, no verso de número 2, de chegar em Bitínia. Enquanto ele estava dormindo, o Espírito Santo lhe traz uma revelação, que está no versículo de número 9, que diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. João capítulo de número 3, versículo de número 8, a palavra vai dizer o seguinte: o vento sopra e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém que faz a obra de Deus faz a obra, por sua vez, da maneira que quer. É o Espírito Santo que lhe direciona a fazer da maneira como Ele quer. É o Espírito Santo. Eu posso muito bem preparar um esboço aqui e subir no altar, e quando chegar a pregar, começar a pregar, o Espírito Santo mudar todo o script que era feito, que foi feito, e falar de outra forma, porque ele atende à necessidade da alma do indivíduo. O Espírito Santo, ele trabalha como ele quer, usa quem ele quiser, fala da maneira como ele quer. Ele é dono da obra. O culto não é horizontal, o culto é na vertical. A direção do culto não é horizontal, a direção do culto é na vertical. Quem manda é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem manda.
Aí o apóstolo Paulo, por 2 vezes, foi impedido de fazer a obra pelo Espírito Santo, porque havia uma urgência na Macedônia. Chegando lá nas imediações da Macedônia, em Filipos, ele se encontra com uma menina chamada Lídia. Ele prega a palavra, ela é batizada, toda a sua casa recebe o Espírito Santo. Paulo começa a fazer a obra do Senhor naquela região e é constrangido por Lídia a dormir na casa de Lídia. O apóstolo Paulo, ele no dia seguinte, no versículo de número 16, se você quiser acompanhar a leitura, ele sai a fim de orar. Enquanto no seu traslado indo orar, o apóstolo, ele é interrompido por uma mulher que tinha um espírito de adivinho. E essa mulher por vários dias falava com Pedro, com Paulo e com Silas, com Timóteo: vejo que aí vai um santo homem de Deus. E por vários dias aquela mulher falava aquilo, afirmava aquilo, e Paulo discerne que o Espírito que estava revelando aquilo não era o mesmo Espírito que estava nele. E o texto vai dizer que Paulo agora volta no versículo de número 18 e diz assim: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro, verso 19, estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença das autoridades romanas, dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Qual foi a acusação? Versículo de número 21. Ele nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Não obstante a colocar dentro da cadeia, ainda faz uma recomendação: guarda na cadeia com segurança. Perceba que eles são enfáticos nessa fala aqui. O versículo de número 24 diz o seguinte: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Perceba que tem uma diferença. E lhes prendeu aos pés no tronco. Uma antiga cadeia romana, irmão, só para você entender. Algumas outras traduções fala que ele estava no cárcere do cárcere. Eu tenho um amigo que foi a Roma e visitou essa prisão que o apóstolo Paulo ficou preso com Silas. Hoje é um museu lá. E ele falou: pastor, é frio demais lá dentro. É feito de pedra. O teto não tem 1,40 m de altura, de pé direito. Você tem que entrar agachado. Se é frio nesse século 21, imagine na época de Paulo e Silas, como não era o frio dentro desse, vamos chamar de calabouço. Ele estava dentro de uma masmorra, de um calabouço, numa prisão de segurança máxima romana. E eu fui ver algumas figuras acerca de como ficavam presos esses homens. Eles ficavam sentados no chão, porque a altura não dava um homem em pé.
Eles ficavam sentados de maneira que os seus braços ficavam estirados e presos pelo pulso e presos nos pés. Só entrava nessa cadeia, nesse calabouço, agachado. Agora você imagina açoitados com vara. E o texto nos versículos à frente vai dizer que o carcereiro limpou os seus vergões, que se traduz em fissuras, feridas. Eles estavam dentro do cárcere interior, no cárcere do cárcere, sentado no chão frio, possivelmente roedores passando entre eles, com frio, ferido, preso pelas mãos e presos pelos pés. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. Olha o detalhe. E os outros presos os escutavam. Quando eu li isso aqui, eu parei. Prenda com segurança, e ele levou para o cárcere interior, ferido, açoitado, com frio, roedores, animais peçonhentos, escuro com toda certeza, imundo, porque não havia uma higiene naquele lugar, era para preso. Olha a acusação. Eles pregam coisas que a nós não nos é lícito, visto que somos romanos, hereges. Mas eles começaram a cantar. Eles não cantavam, não oravam porque tudo estava bem. Eles não cantavam e oravam porque a família estava bem, porque a sua viagem estava dando certo. Eu quero refrescar sua memória. Os versículos anteriores, o versículo de número 6, 7, o Espírito Santo por 2 vezes falou a ele: não vá para a Ásia e não vá para a Bitínia, vá para onde eu te mandar. Mas foi justamente para onde o Espírito Santo mandou eles pregarem. Ele estava preso. Que paradoxo é esse, irmãos? Que inversão de valores são esses? Ou nós só louvamos na hora errada, ou nós não aprendemos ainda o que é uma vida cristã. Porque na grande maioria nós só louvamos a Deus quando tudo vai bem. Eu quero ver louvar açoitado com vara, com vergões, presos pelas mãos e presos pelos pés. É isso aqui que eu quero trazer para esta igreja, enquanto pastor nesta igreja, que evangelho não é história de carochinha, conto de fada. É esse espírito que eu quero passar para vocês, que a caminhada do justo não é somente como a luz da aurora, vai ter momentos que vão ser noites. Mas o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus falou: por minha causa muitos de vós sereis açoitados, perseguidos, caluniados, muitos de vós sereis mortos por minha causa. Mas estas coisas eu vos tenho dito para que em mim, ou para que através de mim, para que através do meu Espírito tenhais bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, não desanimem. Olha para mim, eu venci. Quando Jesus fala isso, porque eu venci, Ele está se usando como referência primária. O exemplo pelo qual nós devemos enxergar é o exemplo de Cristo. Não devemos ter homens como parâmetro para a nossa fé.
Mas pastor, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas para alicerçar a sua fé, tem que ser em Cristo Jesus. Ainda que homens venham falhar, ainda que homens venham errar, ainda que homens venham titubear na sua fé, na sua fala, na sua caminhada, o maior exemplo pelo qual nós devemos ter, onde a minha e a sua fé deve estar alicerçada, é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque este não falha, este não abandona, este não decepciona. Homens decepcionam, mas o Espírito de Deus, Jesus, não. Aleluia. Olhai para mim, o autor e consumador da vossa fé, disse Jesus. Estavam presos, estavam no cárcere interior, estavam sem perspectiva de sair de lá. Mas não obstante a todo o cenário deprovável, que não lhe daria a certeza de sair dali, eles oravam e cantavam. Detalhe, além de orar e cantar naquele cenário, os outros presos ouviam os louvores e as orações. Eu não sei que hino Paulo cantou, eu não sei qual foi a oração que ele fez, mas uma coisa o texto deixa bem claro: e os outros presos o ouviam. Eu tenho algo de Deus para dizer para você aqui nesta noite, você que veio. Independente do teu problema, louve a Deus. Independente da circunstância, louve a Deus. Independente da provação, ore, dobre o joelho. Sabe por quê? Porque a sua fé não está apoiada no que Ele pode fazer, ou no que Ele deixou de fazer, ou no que Ele irá fazer. A minha e a sua fé está apoiada porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Preço de sangue na via dolorosa. Ele não hesitou. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim por causa da irmã Lúcia. Ele foi até o fim por causa do irmão, da irmã Roberta, por causa da irmã Ana, por causa de Gel. Ele foi até o fim por causa de Léo. Ele foi até o fim. Ele falou assim: eu tenho que ir até o fim por causa de fulano, de Bertano, porque eles vão estar naquele grande dia lá. Eles vão estar lá. Eu vou até o fim, eu não vou largar a cruz. Irmão, imagine o lenho cruento que ele segurou. Pior prova passou Jesus. Pior luta enfrentou Jesus. Você acha que o madeiro era polido, envernizado? Você acha que os cravos da sua cabeça eram de borrachas? Alguns estudiosos dizem que cada cravo tinha quase 10 centímetros, irmãos. Imagine, cravos rígidos, penetrando na testa, cravando no seu couro cabeludo. Imagina o tamanho do lenho que ele carregou pela via dolorosa. São 630, 650 metros, mais ou menos, da praça de onde ele foi molestado até o Monte Caveira, o Gólgota, a ponto de um sirineu pelo caminho se compadecer dele e tentar e ajudá-lo. Alguns estudiosos dizem que o lenho que ele carregou não era para ele. E na hora de fixá-lo na cruz, teve que puxar o seu braço e cravar o prego, porque não tinha a simetria do Nazareno. Ainda ele havia sido açoitado suas costas. O azorrague, que era o chicote romano, com
com 7 filetes em couro e pedaços de chumbo e pedaços de ossos, que açoitou o Nazareno pelas costas, segundo o costume romano de molestar aquele que haveria sido crucificado, os seus criminosos, porque ele foi preso como criminoso. Ele foi molestado, irmão, debruçado. Para que debruçado, pastor? Sobre uma pedra, para que as suas costas ficassem esticadas, e na proporção que fosse açoitada nas costas, as suas costelas já estavam abertas. E quando aquele carrasco descia o azorrague e puxava com toda a força, vinha pedaços da sua costela, pedaços das suas costas vinham no azorrague. Alguém poderia segurar um lenho e caminhar tão distante, ainda sem força e tão molestado? A história conta que o seu rosto estava desfigurado. Aí na primeira situação, o crente quer deixar de vir para a igreja, quer deixar de congregar, quer deixar de servir a Deus. Eu admiro esse homem, porque ele revela para mim no Getsemane que ele era homem e Deus. E ao perceber o que ele ia sofrer na cruz, ele diz assim: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele lembra daqueles que haveriam de ser salvos por meio do seu sacrifício. Mas diz assim: mas todavia, faça conforme a tua vontade. O texto vai dizer que importou agradar a Deus moer Jesus. Deus se agradou em moer Jesus. Que pai é esse que se agrada em castigar o filho? Aqui eu aplico para mim e para a sua vida. Nós como pais, por que a gente castiga o filho? Porque quer ensinar ao filho. Mas a crucificação não tipifica um castigo, mas uma remissão de pecados. Por um homem veio o pecado, mas através do segundo Adão veio a remissão pelos pecados, Jesus. Aí Paulo lembra: de onde eu saí, para onde eu estou, eu vou cantar dentro da prisão, eu vou gritar dentro da prisão, eu vou levantar a minha voz aqui mesmo dentro da prisão, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Eu sei que Ele é capaz de me tirar daqui, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu sei porque a morte não teve poder sobre Ele. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Oh, aleluia! E agora eles estão cantando e louvando, orando ao Senhor. E no versículo de número 26 o texto vai dizer: e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aonde é que frequência de voz vai provocar abalo sísmico? Aonde é que cantar, por mais agudo que você cante, que quebre uma taça de cristal, vai provocar abalo sísmico? Mas eles cantaram e oraram. E o que Deus fez? Deus sacudiu as estruturas da cadeia. Eu vou aplicar isso agora para a sua vida. A partir do momento que você parar de murmurar por essa prova, a partir do momento que você parar de murmurar por esse problema, começar a louvar a Deus na luta, começar a voltar a orar ao Senhor, você vai confundir os teus adversários. Eles não vão entender nada. A palavra de Deus diz: se te mostrares fraco no dia da tua batalha, a tua força será pequena. E o que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Crente é louco, irmão. No meio da luta ele está
louvando, no meio da prova ele está glorificando, no meio da dificuldade ele está engrandecendo a Deus. Sabe por quê? Porque ele não vive por vista, ele vive por fé. E se você vive por fé, então comece a se mover de forma diferente ao que a situação está te empurrando a fazer. Não murmure, não reclame, não desista, persevera, porque quando você louvar, as cadeias irão se quebrar, as correntes irão se partir, as cadeias vão se abrir, Deus vai provocar um terremoto, o nome dele vai ser glorificado, e todos aqueles que estiverem ao seu redor vai perceber que o teu Deus é fiel. Olha para quem está do seu lado, diga assim, ó: não queira saber por quê, louve. Você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual de quando você louva. Você não tem ideia, não faz ideia de quando você dobra o seu joelho, o que Deus faz no mundo espiritual. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui às 19h30 no círculo de oração. Pense numa noite salutar, tão prazerosa, aonde o Espírito Santo tem liberdade. A um ele renova, outro batiza, outro ele cura. Tem sido noites especiais. Temos vindo, a segunda-feira tem servido como, sabe, a casa do oleiro. Quando Deus fala com Jeremias: dispõe-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É aonde nós descemos para buscá-lo, e através da sua voz somos renovados. Não tem nada melhor do que oração. Não tem nada melhor do que entender a direção que o Espírito quer que você ande. Eu vou repetir isso. Não tem nada melhor do que entender a direção que o Espírito quer que você ande. Você só vai discernir isso através de uma vida de oração e de louvor. Paulo tinha isso. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que extraordinário. Não foi só a prisão de Paulo e Silas. Deus vai fazer algo tão grande através de você para a vida de outras pessoas, irmão. É através de você. Por isso essa luta, por isso essa dificuldade, por isso esse problema. Às vezes, mas pastor, a coisa complicou, obedeci a Deus. Aqui. Paulo obedeceu quem? Obedeceu a voz do Espírito. Que negócio é esse? Que o camarada agora é crente e começa a servir a Deus, as coisas começam a complicar. É justamente porque Deus quer ensinar os reais valores da vida para ele. Porque quando o camarada vem de lá para cá, ele vem com os valores dele. E agora é como Deus quer que ele ande. Glória a Deus. E quando Deus apertar, não murmure, não reclame. Ele sabe o que faz. Aí eu lembro do texto em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando diz assim: e todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo recebeu a direção dada pelo Espírito, foi para onde o Espírito queria, mas aparentemente nada deu certo. Parou de adorar o Senhor? Não. Parou de glorificar a Deus? Não. O que é que Deus quer que nós aprendamos aqui nessa noite?
que não venhamos só adorar a Ele no momento em que tudo vá bem. A Bíblia vai dizer: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual? Render graças. Render graças. Te dou graças, Senhor. Te dou graças, Pai. Quando você abre a sua boca e diz assim: Pai, te dou graças, soa no ouvido de Deus como louvor. Quando você abre a sua boca assim e diz: Pai, obrigado. A carne até quis murmurar, Henrique. A carne até quis reclamar, quis chutar, eu vou usar um populacho aqui, quis chutar o pau da barraca, jogar a toalha, voltar atrás, desistir. Esses dias eu ouvi de uma pessoa aqui, veio aqui no altar, falou: pastor, eu ia desviar, eu ia desistir mesmo, já estava disposto a desviar, mas hoje o Senhor mandou uma mensagem para mim, para eu ouvir, e essa palavra veio toda para mim. Você percebeu que quando você vem na igreja, mesmo forçado, sem querer vir, quando chega aqui, o Espírito Santo renova a sua fé, renova a sua alma, te traz um alento, te traz um conforto, te traz uma diretriz, por mais exaustivamente pregado que seja o texto, mas é Ele que tem palavra de vida eterna. Mesmo sendo duro o discurso, os discípulos de Jesus não saíram, e Jesus falou assim: vocês não vão sair não? E Pedro, sempre como equivocado, falou: a quem nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Todo mundo aí está pregando, todo mundo aí tem uma revelação nova, porque virou moda agora pregador querer reinventar a roda, refazer o fogo. Deus me deu um negócio novo. Não, irmão, a Bíblia vai dizer na primeira epístola universal de João, no capítulo 1, se porventura alguém vier anunciar um novo evangelho, mesmo que seja anjos vindo do céu, seja este anátema, maldição. Qual é então a pregação, pastor? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Qual é a mensagem, pastor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse negócio de inovações, irmão. O outro dia estava pregando a Bíblia que você não leu. Com afã de trazer uma revelação impactante, eles acabam. É tendencioso, irmão. Porque qual é a motivação da pregação, senão almas, vidas? Se a motivação for extrair coisas que nunca se ouviu, logo vai substituir a real motivação, que é alcançar as vidas. Eu não posso chegar aqui no altar de maneira pretensiosa, muito presunçoso, vaidoso, soberbo, e dizer: eu tenho a revelação que ninguém ainda pregou. Cuidado, nem venha mais para o culto, te aconselho, nem venha mais. A mensagem é simples: sofrendo porque tomou a direção que Deus queria, porque estava pregando a palavra. O cara foi acusado de pregar uma heresia porque libertou uma menina que dava lucro aos seus senhores, porque ela era opressa de espíritos enganadores. Estes estão nos anunciando coisas que não nos são lícitas, visto que somos romanos. Por fazer o bem, tomou uma surra na praça e foi levado para a cadeia. Isso aqui é evangelho. Você vai sofrer porque você vai pregar Jesus. Você vai ser perseguido porque você vai pregar Jesus.
Você vai ser taxado como santão lá na empresa que você trabalha, porque você não anda na mão do mundo, você anda na contramão do mundo. Você vai ser taxado de otário, de abestalhado, de besta. Sabe por quê? Porque não bebe mais com eles na mesa com eles, porque não senta mais na roda dos escarnecedores. Você vai ser taxado de otário. Sabe por quê? Porque não sai mais pegando uma e outras por aí, porque você só está casado com uma mulher só e é fiel a ela. Você vai ser taxado de abestalhada, porque não está mais saindo nas noites com elas para sair pegando um e outro. Mas é melhor você entrar no céu do que você descer redondo para o inferno. Isso é melhor subir quadrado para o céu. Deixa te taxar de alguém de poder, de abestalhado, de otário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a condenação deles já está aí na terra. Já receberam o seu galardão. O nosso galardão não é daqui. O nosso galardão vem de lá. Carta aos Hebreus, já vou finalizar. Carta aos Hebreus, a palavra diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Ah, como eu amo esse Jesus, irmãos. Como eu amo esse Jesus. Eu sinto de Deus que vem um tempo extraordinário sobre esse lugar. Justamente pelas mensagens que têm fluído desse altar, irmão. Deus não mexe com a gente em vão. Eu vou repetir isso aqui. Deus não mexe com a gente em vão. Quando Deus mexe com a gente é porque Ele quer fazer algo. Amanhã é sexta-feira. Amanhã teremos uma noite de imersão aqui, sacerdotal. Depois de amanhã eu estou tão ávido pela sexta. Eu já estou degustando a mensagem de sexta. Eu já estou degustando a mensagem de sexta. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer